Galera, a seguir vou narrar uma creepypasta pra vocês, sinistra e macabra de Bob Esponja. Então pega o suquinho e a pipoca que eu vou contar uma história pra vocês. Eu estava navegando na internet há alguns anos atrás, em torno da 1 da manhã, procurando os episódios antigos de Bob Esponja. Eu era um grande fã, quando criança, e os novos episódios que eles mostravam na TV eram uma droga. Então, depois de passar por vídeos de má qualidade em sites estrangeiros e em sites inundados com anúncio, deparei-me com um site não oficial que havia episódios completos grátis. Ok, a qualidade não era muito boa, mas era a melhor do que todos os sites que eu já havia pesquisado. Porém, na parte inferior da página havia um link que dizia episódio perdido de Bob Esponja. Sendo o idiota que sou, cliquei nele. Achei que ele seria provavelmente algum screamer ou algo assim, mas cliquei nele e de qualquer maneira eu estava entediado o suficiente para clicar no vídeo e assisti-lo. Porém, para minha surpresa, acabei me esquecendo completamente da procura de episódios antigos. O episódio tinha baixa qualidade. E o episódio em si já tinha sido basicamente esquecido pelos escritores. Como todos os episódios, este começou com a canção tema, típica de sempre. O título do episódio dizia Patrick's Leg, com as letras em forma de bolhas divertidas. Bolha que todos nós conhecemos e amamos. A primeira coisa que não parecia certa era que após o título, a transição ao invés de bolhas era apenas um borrão para o início do episódio. Ele começou com um episódio de Bob Esponja inofensivo, um episódio normal, com Bob Esponja e Patrick assistindo ao pôr do sol. Mas então Patrick decide ir surfar na areia, e nisso Bob Esponja concorda e eles os fazem. Até aí, um episódio muito comum. Patrick então tenta fazer algum tipo de manobra com sua prancha, mas fracassa. Como resultado, Patrick cai e quebra a perna. E Bob Esponja vai atrás dele para ver se ele está bem. Durante esta cena, ao invés de uma música temática havaiana, foi tocada uma música muito mais séria e de suspense. Além disso, Patrick solta gritos, muito mais dolorosos e desesperados do que ele normalmente faria. O suficiente para que eu pudesse me questionar. Bem, eu acho que faz sentido. Quero dizer, ele apenas quebrou a perna. Nada muito fora do comum, pensei, certo? Bom, tirando a abertura e a música desta cena, o episódio prossegue como qualquer outro episódio comum. A próxima cena acontece em um hospital, onde um médico diz ao Patrick que ele precisa ficar em uma cadeira de rodas por um tempo. Enquanto eles saem de lá, Bob Esponja está empurrando Patrick em uma cadeira de rodas. Quando eles se deparam com algumas garotas, as garotas começaram a falar com Patrick por causa de sua perna e perguntaram se elas poderiam assinar seu gesso, enquanto se afastam junto com Patrick, deixando Bob Esponja sozinho. Eu não me lembro muito bem do que aconteceu durante o episódio depois desta parte, então vou pular algumas cenas. Esta parte é onde fica tudo assustador. Mais tarde naquela noite, Bob Esponja bate na porta de Patrick. Nesta cena, os cenários estão mais realistas do que o habitual. No entanto, eu tentei ignorá-los. Quando Patrick abre a porta, Bob Esponja diz a ele que ele está proibido de ver essas garotas e que nunca mais poderá vê-las. Patrick fica furioso, e eu quero dizer furioso mesmo. Ele nunca ficaria daquele jeito em nenhum dos outros episódios comuns. Então era uma raiva muito mais realista. Logo em seguida ele diz que odeia Bob Esponja e as garotas então saem de lá com medo. Foi aí que comecei a me sentir perturbado. Bob Esponja em seguida grita com uma voz invulgavelmente profunda, algo do tipo: "Ah é? Enquanto você me odiar, eu irei fazer isto." Então ele começa a bater violentamente na perna quebrada de Patrick com uma pedra. Depois disso, a tela muda para uma estática por uma fração de segundos. E corta para uma cena em que Bob Esponja e Patrick estão desculpando por alguma coisa durante um dia.
exceto que o forro da animação e as vozes não se encaixam, estavam bem atrasados. A animação nesta cena é muito pobre, é como se ficasse se repetindo e continua por uns bons 4 ou 5 minutos. Fiquei bem assustado, mas de qualquer maneira queria ver como o episódio terminaria. A tela então fica preta por 1 ou 2 minutos e depois corta para uma cena de um outro episódio em que Patrick está com Jeffrey, a água-viva, em um vagão de trem. E ele diz: "Vamos, Jeffrey!" E a tela fica preta novamente, e desta vez por apenas cerca de 30 segundos. Porém, o que veio em seguida foi demais para mim. A tela corta para uma cena onde Patrick corta e abre o estômago de Bob Esponja com um pedaço de coral quebrado. Muito sangue jorrando em animação de desenho, enquanto olha para a tela com aqueles olhos dilatados de sangue. Sua boca não se move, mas você pode ouvi-lo dizer baixinho: "Eu sabia que esse dia chegaria", com uma voz ecoando. Eu não podia acreditar no que estava vendo. O que diabos era aquilo? O mais assustador, porém, é que você também pode ouvir Bob Esponja rindo baixinho, por algum motivo. Isso me deu calafrios na espinha. A cena prossegue por mais 3 minutos, mas nada pode ser ouvido além de estática, que vai aumentando cada vez mais, até ficar insuportavelmente alta. Em seguida, os créditos normais aparecem, mas com uma imagem muito fraca da última cena ainda sendo mostrada no fundo, e com aquela música de suspense da cena anterior tocando. Meu Deus, essas coisas vão ficar na minha mente para sempre. O logotipo da Uniter Plankton também não é mostrado no final, diferente dos outros. Depois que o vídeo terminou, a página travou, então tive que atualizá-la, mas ela não estava mais disponível. Eu não conseguia mais encontrar o site, até mesmo quando eu procurei Patrick Slag no Google, nada apareceu. Eu entendo, se você não acreditar em mim, até que faz sentido, mas eu sei o que vi. E aquela imagem do final, em conjunto com a música, aparece em minha mente todas as noites para que eu me lembre disso. Não suporto essa lembrança, pois sempre fico com medo de dormir, com medo de Patrick estar me olhando com aquele olhar frio, macabro e sombrio, pronto para me matar.